Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Americanas para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fabien Picavet, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros do Universo Americanas. Por favor, Sr. Fabien, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los nesta teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2020 do Universo Americanas. O desempenho do trimestre foi consistente em todas as linhas do resultado. Acreditamos estar no caminho certo para atingir, antes do previsto, os objetivos do nosso ciclo de 3 anos, de 2020 a 2022, que busca tornar o Universo Americanas ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Usamos o lema "Tudo, a toda hora, em qualquer lugar", para guiar nossa visão, nossas decisões e nossa jornada. Alinhados com esse objetivo, aumentamos o número de clientes e a frequência de relacionamento com eles. O crescimento das iniciativas O2O e a AMI ajudaram a impulsionar essa tendência e contribuem para o fortalecimento do Universo Americanas como uma plataforma ainda mais completa e integrada. Estamos aprimorando a nossa estrutura de capital para torná-la ainda mais robusta e flexível, capaz de acelerar os investimentos na plataforma. Como resultado desse movimento, reforçamos nosso caixa e iniciamos um processo de redução da dívida. As operações reduziram os vencimentos dos próximos anos e aumentaram o prazo médio de vencimento da dívida. Durante a pandemia, a criação do Instituto Juntos Somos Mais Solidários pavimentou nosso caminho de responsabilidade social. Juntos com parceiros, mobilizamos o time e a sociedade para contribuir. O Universo Americanas é único, flexível e resiliente. Continuamos confiantes em nossa estratégia de longo prazo, orgulhosos do nosso papel social e buscando ser ainda mais relevantes no dia a dia dos clientes. Agora, iniciaremos a apresentação pelo slide 2. O Universo Americanas segue evoluindo e apresentando resultados sólidos, um crescimento acelerado, elevada capacidade de adaptação, forte geração de caixa e alto senso de responsabilidade social. No terceiro trimestre de 2020, o GMV apresentou crescimento de 31,1% em relação ao mesmo período do ano passado, acelerando em relação ao segundo trimestre de 2020. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento de 56,2% no GMV da plataforma digital, além da progressiva retomada das atividades normais na plataforma física, e pelo crescimento de 96,4% das iniciativas online to offline, ou, como gostamos de chamar, O2O. A receita líquida consolidada atingiu 5,1 bilhões de reais, um crescimento de 21%, e o lucro líquido foi de 49,9 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 3,5%. Em 2020, o Universo Americanas recebeu mais de 3 bilhões de visitantes nas lojas e sites. Esse foi o resultado da boa performance de novas categorias, combinado com o aumento da frequência de compra e aquisição de novos clientes. No acumulado do ano, nossos apps atingiram 45,8 milhões de downloads, e no terceiro trimestre de 2020, a base ativa mensal, MAU, totalizou 36 milhões de clientes. A base de clientes ativos, ou seja, com pelo menos uma compra nos últimos 12 meses, atingiu 45 milhões de pessoas. Estamos particularmente entusiasmados com os 10 milhões de clientes ativos com mais de um ponto de contato com o Universo Americanas, um crescimento de 122% que enxergamos como uma grande oportunidade de aumentar a frequência de relacionamento com os clientes. O crescimento acelerado das iniciativas O2O e AMI, nossa fintech e plataforma mobile de negócios, ajudaram a impulsionar essa tendência. Nos últimos 9 meses, o Universo Americanas registrou mais de 211 milhões de transações com clientes, demonstrando que lidar com grandes volumes e otimizar as operações em busca de melhor atender os nossos clientes faz parte do nosso DNA. No slide 3, falamos sobre a retomada da normalidade na plataforma física. Na plataforma física, a dinâmica de vendas apresentou evolução contínua mês a mês, atingindo o crescimento de 4,8% em setembro.
Esse desempenho é resultado do foco na operação, da priorização de itens essenciais, do aumento da penetração das iniciativas O2O e de mais lojas em funcionamento. No trimestre, as vendas mesmas lojas, das lojas de rua, que permaneceram, em sua maioria, abertas, apresentaram um crescimento de 7,2%, acelerando em relação ao crescimento de 5,8% apresentado no último trimestre. Durante 2020, o número de lojas fechadas e com horário restrito por conta da pandemia oscilou consideravelmente. Para acompanhar o impacto das restrições no nosso resultado, a área útil de venda foi calculada em um algoritmo que considera a porcentagem de fechamentos temporários e restrições de horário de funcionamento diariamente. Usando essa lógica, uma média de 24% da área instalada ficou fechada ao longo do trimestre. No mês de outubro, essa medida reduziu e atingiu 14% da área instalada, mostrando uma evolução contínua. No terceiro trimestre de 2020, a margem EBITDA da plataforma física se manteve estável em 23,3% da receita líquida. Apesar da retração das vendas totais, a manutenção da margem é reflexo de uma política ainda mais austera no controle de gastos e de busca por um novo ponto de equilíbrio nos aluguéis. No slide 4, falamos sobre a plataforma digital. No terceiro trimestre de 2020, o GMV da plataforma digital atingiu 7,3 bilhões de reais, um crescimento de 56,2%. Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento de 92% na quantidade de unidades vendidas, pelo Marketplace, que atingiu um total de 79,9 mil sellers conectados, e pelo sortimento, que alcançou 56,4 milhões de itens ofertados, um aumento de 185% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida atingiu 2,7 bilhões de reais, um crescimento de 58,5%, e o EBITDA atingiu 252,3 milhões de reais, um crescimento de 65,7%. A plataforma segue entregando cada vez mais rápido. No terceiro trimestre de 2020, 33% das entregas foram realizadas no mesmo dia. A capilaridade das lojas físicas e a expansão dos nossos serviços O2O têm contribuído para a evolução desse importante indicador de nível de serviço. O Americanas Mercado, que permite ao cliente comprar alimentos pela internet com entrega no mesmo dia, cresceu 8 vezes no terceiro trimestre de 2020. A categoria de supermercado se tornou a maior categoria em quantidade de itens vendidos na plataforma digital e continua expandindo rapidamente. O Americanas Mercado já está disponível em 43 cidades de 6 estados brasileiros e segue expandindo sua abrangência. No slide 5, destacamos o rápido desenvolvimento das nossas iniciativas O2O. Seguindo a rápida transformação dos negócios, o GMV das iniciativas O2O atingiu 1,1 bilhão de reais no trimestre e superou a marca de 2,6 bilhões de reais no acumulado do ano, o que demonstra a importância das novas formas de interação com as lojas. Como resultado, as vendas das iniciativas O2O alcançaram 11,3% do GMV total do universo Americanas e no terceiro trimestre de 2020 apresentaram um crescimento de 96,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na plataforma física, as vendas O2O combinadas, considerando Pegue na Loja Hoje, Ship from Store e WhatsApp, representaram 15,2% das vendas no trimestre. As iniciativas Click and Collect e Prateleira Infinita, combinadas, representaram 12,5% do GMV total da B2W. A flexibilidade da plataforma digital permitiu a aceleração das iniciativas O2O, possibilitando a entrega em poucas horas a partir de 5 mil lojas físicas de sellers e da Americanas. Os resultados apresentados reforçam a consolidação do O2O como um importante serviço para atender às necessidades dos clientes de forma rápida e eficiente. Acreditamos que as iniciativas O2O estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas e, portanto, estão totalmente alinhadas com o objetivo de longo prazo do universo Americanas. No slide 6, apresentamos o rápido desenvolvimento da AME. A AME, fintech e plataforma mobile de negócios do universo Americanas, vem se tornando um poderoso one-stop app,
revolucionando a forma de lidar com dinheiro e contratar serviços no dia a dia. Oferecendo mais de 55 funcionalidades, a AME atingiu 12,5 milhões de downloads e apresentou, nos últimos 30 dias, um volume total de pagamentos, TPV, de 1,1 bilhão de reais, um crescimento de 255% em relação ao mesmo período do ano anterior. Durante o trimestre, a AME lançou o Marketplace de crédito, oferecendo diversas modalidades de crédito pessoal, desde o microcrédito até o crédito com garantia, em um processo 100% digital, rápido e simples. Atualmente, os empréstimos são oferecidos por parceiros, como Creditas, Rebel e Bicred. Em outubro, lançamos o cartão de crédito AME, emitido pelo Banco do Brasil. O cartão será distribuído nas mais de 1.700 lojas da Americanas e na AME, em um processo rápido e 100% digital. O produto é Digital First, traz benefícios únicos, pode ser isento de anuidade e tem aprovação automática, podendo ser emitido em até 9 minutos pelo app e nas lojas. Consideramos que a AME ainda está em sua fase inicial de desenvolvimento. No entanto, o rápido crescimento apresentado e a robustez de seus indicadores nos deixam entusiasmados com as perspectivas futuras e com as oportunidades. No slide 7, destacamos a evolução da geração de caixa e da estrutura de capital do universo Americanas. Como forma de capturar todos os efeitos, a geração de caixa é medida pela variação da dívida líquida, excluindo eventuais operações de aumento de capital. Nos últimos 3 anos, apresentamos significativa evolução na geração de caixa do universo Americanas. O caixa gerado evoluiu 2,9 bilhões de reais em 3 anos, chegando a uma geração de caixa de 830 milhões no terceiro trimestre de 2020. O capital de giro segue evoluindo em todas as plataformas. Na visão consolidada, a evolução do capital de giro liberou 748 milhões de caixa. Os ganhos operacionais proporcionados pela integração cada vez maior entre as plataformas física e digital e a melhoria da plataforma logística, com redução de lead time, têm suportado a diminuição dos níveis de estoque e a melhora do financiamento. No slide 8, falamos sobre a adequação da estrutura de capital do universo Americanas. Estamos aprimorando a estrutura de capital para torná-la ainda mais robusta e flexível, capaz de acelerar os investimentos, buscando novos patamares de resultado. Iniciamos o processo com um bem-sucedido aumento de capital da Americanas, acompanhado do aumento de capital privado da B2W. Como resultado dessas operações, reforçamos nosso caixa com 8,4 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2020 e iniciamos o processo de redução da dívida, com uma redução inicial de 4,7 bilhões de reais até setembro. No slide 9, falamos sobre a diversificação das fontes de financiamento. Em outubro, concluímos a nossa sólida estreia no mercado de crédito internacional, captando um total de 500 milhões de dólares com prazo de 10 anos bullet. Os recursos captados serão utilizados no pagamento de dívidas de curto e médio prazo. Esse é um movimento estratégico para a companhia, pois a entrada em um novo mercado de dívida diversifica as fontes de financiamento, permitindo captar recursos com prazos mais longos e ainda traz mais flexibilidade para a estrutura de capital. Foi a primeira vez que uma empresa de varejo brasileira captou esse tipo de recurso. Em conjunto, as operações realizadas reduzem significativamente os vencimentos dos próximos anos e aumentam consideravelmente o prazo médio de vencimento da dívida, permitindo reinvestir a geração de caixa futura para acelerar o crescimento, incluindo eventuais aquisições, sempre mantendo a notória disciplina financeira que orienta as nossas decisões. No slide 10, destacamos nossas ações para enfrentamento ao Covid-19. Durante a pandemia, a criação do Instituto Juntos Somos Mais Solidários pavimentou o nosso caminho de responsabilidade social. Junto com parceiros, o Universo Americanas viabilizou mais de 68 milhões de reais em doações. Dentre as ações, destacamos a doação de recursos para apoiar a adequação da infraestrutura da fábrica de vacinas da Fiocruz, realizada em conjunto com uma coalizão de empresas e institutos.
Nessa fábrica será produzida a vacina para a Covid-19. Em outubro, o Universo Americanas passou a integrar o Conselho Consultivo Empresarial do Unicef. O Conselho é formado por lideranças brasileiras e tem o objetivo de buscar recomendações independentes para ajudar o Unicef a construir um futuro melhor para crianças e adolescentes. Fazer parte dessas iniciativas nos enche de orgulho e reforça o compromisso do Universo Americanas com a sociedade. No slide 11, relembramos o nosso objetivo de longo prazo: ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Para atingir esse objetivo, seguimos nossa jornada de manter os clientes atuais e atrair novos clientes, oferecendo tudo, a toda hora, em qualquer lugar. Continuamos confiantes em nossa estratégia de longo prazo, orgulhosos do nosso papel social e buscando ser ainda mais relevantes para clientes, parceiros e associados. Já estamos no quarto trimestre e, como parte do processo de aprendizado desse ano, estamos entusiasmados com as oportunidades, cientes dos desafios, mas, acima de tudo, decididos a atender a demanda dos nossos clientes de forma eficiente e com preço justo. Aproveito a oportunidade para agradecer os clientes pela preferência, os fornecedores pela parceria, os acionistas pela confiança e os associados pela força e determinação demonstrados por eles, que são os verdadeiros super-heróis do Universo Americanas. Obrigado. Aproveito a oportunidade para comunicar que, como parte do nosso plano de sucessão, o nosso chairman, Carlos Alberto Sicupira, deixará a presidência do Conselho nesta data. Beto será sucedido por Eduardo Saggioro Garcia, hoje conselheiro da companhia. Beto permanecerá no Conselho e continuará contribuindo com o colegiado com a sua experiência. Bem, agora passaremos à sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de relações com investidores após o término da conferência. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Quanais, de BTG Pactual. Por favor, Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada ao O2O, né? Se vocês pudessem comentar um pouco com a gente, como é que vocês estão esperando a evolução desse modelo O2O dentro da linha ali do Universo Americanas, né? Já há alguns trimestres vocês têm reportado, né, sobre as vendas, né, desse modelo. Eu queria entender um pouquinho como é que isso pode evoluir olhando para frente. E aí uma segunda pergunta, né, olhando para o capital de giro, também é uma linha que tem apresentado algumas melhorias constantes ali ao longo dos últimos trimestres. A minha pergunta é onde que a gente pode esperar esse ciclo de caixa, né, num limite ali para vocês, né? Qual que é o limite ali de melhora que a gente poderia esperar também ao longo dos próximos 3? É isso, obrigado. Guanais, obrigado pela pergunta. Com relação à sua primeira pergunta, do O2O, sem dúvida a gente tem apresentado resultados fantásticos, né? O O2O vem se tornando uma importante forma de interação com o cliente. A gente vem acelerando essas iniciativas desde 2018. O O2O ganhou uma velocidade diferente esse ano, já atingiu aí mais de R$1 bilhão no trimestre, né? Quase acima de 2,5 bilhões no acumulado do ano. Um crescimento super representativo e, de fato, é uma nova forma de atender a demanda do cliente. O grande objetivo é a gente conseguir entregar para o cliente o que ele precisa, aonde ele precisa, na forma que ele quiser, né, seguindo o nosso lema, de tudo, a toda hora, em qualquer lugar. Né? Então, o O2O superou a marca de 15% das vendas no trimestre na plataforma física, superou a marca de 12,5% do GMV da B2W, e a gente entende que está no começo, né? Tem muita oportunidade e a gente vem aprimorando cada vez mais a experiência do cliente com o objetivo de atendê-lo cada vez mais rápido
e o O2O é parte fundamental dessa estratégia. Indo para a sua segunda pergunta sobre capital de giro, a gente vem apresentando melhoras de capital de giro consistentes aí no universo Americanas como um todo. A gente vem otimizando as operações, trazendo melhorias operacionais, usando cada vez mais tecnologia, uso intensivo de dados para aprimorar os nossos processos de compra, de alocação de mercadoria entre CDs, entre lojas. A Let's vem conduzindo essas evoluções, que a gente vem vendo há mais de um ano. Nesse trimestre, tivemos evoluções ainda consistentes. A gente vem avançando em todas as frentes do capital de giro, não é uma frente isolada. E essa é uma variável objeto de acompanhamento da companhia. A gente olha muito de perto o capital de giro, a gente entende que é importante manter o controle. A gente está chegando aí num patamar que a gente considera ideal. A gente está bastante satisfeito com as evoluções que a gente viu no último ano. Claro que existe a sazonalidade do nosso negócio, mas a ideia é permanecer por volta desse nível, enfim, buscando melhorias contínuas. Ótimo, obrigado. Você. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, de UBS. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender melhor o impacto que a gente está vendo, mas o que a gente pode esperar da entrada na categoria de mercado, né? Claramente, acho que a aquisição do supermercado Now deu uma alavancada muito forte nessa entrada na parte digital, né? Vocês mostram a evolução de seller, sortimento, mas eu queria entender dois outros aspectos. Vocês estão mostrando a entrega no mesmo dia, subiu do primeiro TRI para o segundo, terceiro TRI, de 21% para 30%, 33%. A primeira pergunta, então, eu queria entender se isso é porque o supermercado Now tem uma entrega muito mais rápida, ou se em melhoria da tua logística como um todo e você está entregando todas as categorias mais rápido. E também, claramente na loja, vocês estão mudando o mix, adicionando mais item básico, até alimentos, bebidas, e não necessariamente isso é uma consequência do supermercado Now, mas pode ser uma adaptação pelo que a gente está vendo no coronavírus. Mas eu queria entender se o fato de você ter uma plataforma de supermercado Now vai mudar a configuração de sortimentos que você tem muito na loja física hoje, e até se a loja física entra no marketplace do supermercado Now nessas categorias também. Então eu queria entender esse impacto dessa entrada numa categoria tão importante de mercado, o impacto que ela está tendo na tua logística, nos teus dias de entrega e também na tua loja física. Essa seria a primeira pergunta. Daí aproveitando, eu já faço a segunda pergunta. A segunda pergunta o plano de negócios que vocês tinham colocado para 3 anos, com a situação do coronavírus, vocês estão com aceleração talvez muito com crescimento muito maior do que esperado, principalmente vindo do e-commerce. Se vocês pensam em revisar esse plano de médio prazo. Oi, Gustavo. Obrigado pela sua pergunta. Começando pela categoria de mercado, sem dúvida a aquisição do supermercado Now no início do ano tem trazido importantes frutos para a gente, né? A gente comentou aí que a categoria de supermercado já é a categoria com mais unidades vendidas na plataforma digital. A gente cresceu aí 8 vezes, né, no último trimestre e, de fato, vem conseguindo entregar para o cliente o que ele precisa muito rápido, né, com muita entrega no mesmo dia, com uma evolução dessa plataforma que, só para mencionar, já está totalmente integrada também à própria Americanas, né, e ao universo como um todo. Então, quando a gente fala de entrega no mesmo dia, né, alcançando aí 33%, a gente fala do 1P mais 3P. Né? Então, a gente está falando de todos os pedidos feitos na plataforma digital que são entregues no mesmo dia. Esse número chegou a 33% como parte de uma evolução.
principalmente vindo da malha logística, que está cada vez mais eficiente. A gente abriu 6 CDs esse ano, né, aumentando aí a nossa abrangência. Como foi comentado no call de B2W, a gente abriu CDs no Nordeste, né, para entregar cada vez mais rápido também naquela região. Então, a gente vem evoluindo o nosso supply chain, evoluindo a nossa plataforma logística para entregar cada vez mais rápido. Esse é o grande objetivo. O O2O tem um papel fundamental nesse número de 33% também. A gente consegue entregar hoje em 2 horas, né, o pedido que é feito no site, disponibilizar em menos de 1 hora na loja. Então, sem dúvida, o O2O tem um papel super importante também nessa evolução. E a gente quer ser ainda mais rápido para frente, né? Então, temos metas de acelerar ainda mais o percentual de entrega no mesmo dia, né? Ainda no supermercado Now... Acho que está ótimo. Fabiano, não é só o supermercado Now que levou a isso, né? Quer dizer, você está dizendo que pode até ter uma contribuição do supermercado Now, mas não é só isso, é tudo, né, que está melhorando. Exatamente, Gustavo, esse é o ponto. Assim, acho que tem tudo melhorando. Eu acho que ainda na decisão de oferecer itens básicos, né, para a população, nesse momento, a decisão que a gente tomou no início do ano de aumentar a variedade de itens básicos, ela foi tomada em todo o universo americano, né? A gente fez isso tanto na plataforma física quanto na plataforma digital. Tá? E só para finalizar o ponto aqui do supermercado Now, a local, né, a nossa loja de conveniência, faz parte também uma opção de compra para o cliente através do supermercado Now ou do Americanas Mercado. Tá? Indo então, assim, a nossa decisão de item básico foi para, de fato, suportar a população. Falando um pouco aqui do plano de 3 anos, assim, a nossa visão ela sempre foi de longo prazo. A nossa visão, a gente sempre conduziu a companhia pensando no longo prazo. A pandemia mudou a ordem das prioridades, né? De certa forma, a gente acelerou o que a gente já vinha fazendo, mas o O2O, como eu comentei, ganhou uma velocidade diferente, então a gente acelerou diversas frentes do nosso negócio. Pelos números que a gente vem apresentando, a gente está à frente do previsto no universo Americanas, que nos deixa muito entusiasmados para fazer mais do que o planejado. A gente tem oportunidade de atender a demanda dos clientes, que tem sido muito grande, e a gente tem conseguido atender com excelente nível de serviço e cada vez mais rápido, né? Então, a gente entende que tem sim a oportunidade de alcançar os objetivos do universo Americanas que foram previstos até 2022, antes do prazo, o que nos deixa muito entusiasmados. E em que área que você aceleraria investimento para conseguir fazer essa entrega? Tirando a M&A, assim, além de M&A, que obviamente, se vocês tiverem aumento de capital, qual que seria o grande gargalo da empresa para manter esse crescimento hoje? Oi, Gustavo. A gente vai seguir investindo em logística, né, e na melhoria da experiência do cliente. Ou seja, fazer o que a gente planejou para os 3 anos. O grande objetivo é, usando o nosso mote de tudo a toda hora, em qualquer lugar, aumentar o sortimento, a variedade de itens oferecidos para o cliente e a velocidade com que a gente consegue atendê-lo, né? Então, além, obviamente, de gente, tecnologia, eu citaria logística como uma frente importante. Ok, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Victor Saragiotto, de Credit Suisse. Por favor, Victor, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria, enfim, na verdade, 2 perguntas rápidas. A primeira achei muito legal vocês terem já conseguido recuperar bastante o top line ao longo do trimestre, apesar de ter praticamente 24%, 25% da área de vendas fechadas, né? E uma venda que acelerou ao longo do tri. Eu só queria entender, Fabiano, como é que a gente deveria ter uma leitura aí para o 4º trimestre, porque ao mesmo tempo que vocês aceleraram as vendas ao longo do tri, a gente teve, enfim, redução do Corona Voucher, isso obviamente cria uma certa incerteza no mercado. Então, só queria entender se a gente deveria ter uma leitura de fato de aceleração
o quarto tri vis-à-vis esses patamares que a gente viu em setembro. E um segundo ponto, talvez mais relacionado à B2W, até aproveitando a presença do Márcio aqui, hoje de manhã no call de B2W ficou claro que eu acho que o tema do momento é crescimento, né? E uma das mensagens que a gente teve é que teria espaço para a empresa, de fato, acelerar nos próximos trimestres, especialmente olhando para o ano que vem. Para mim não ficou muito claro como, o que está por trás, eventualmente, dessa premissa de aceleração. E uma pergunta ainda, talvez, relacionada a essa aceleração, de alguma maneira, muda a cabeça de vocês para a margem e geração de caixa, ou, enfim, a mensagem continua a mesma? Obrigado. Oi, Vitor. Obrigado pela pergunta, pela participação. Vou responder aqui a primeira parte da sua pergunta, tá, sobre o próximo trimestre. Diria que a gente vem apresentando um crescimento fantástico ao longo do ano, né? A gente iniciou o ano no universo americano crescendo acima de 17%, no segundo TRI cresceu 24,8%, agora no terceiro TRI crescemos 31,1%, ou seja, a gente vem acelerando no universo americano como um todo. A gente, no mundo físico, tem visto, sim, uma retomada gradual, né, como a gente mostrou aí no press release desse trimestre, né, uma aceleração mês a mês, e estamos super confiantes aí para os próximos meses, e a plataforma digital segue aí em ritmo acelerado. A gente, no terceiro TRI, como você comentou bem, a gente teve 24% da área produtiva aí fechada. Em outubro, esse percentual já caiu para 14%. Né? Então, a gente segue evoluindo e a gente tem visto crescimento em todas as plataformas. E é importante também mencionar que a gente vem respeitando, sempre respeitando, né? Tem que respeitar e sempre respeitando todos os protocolos de prevenção, porque a saúde é super importante e ainda mais nesse momento que a gente vive. Então, a gente sempre respeitando todos os protocolos, segue super animado, entusiasmado para os próximos meses e os próximos eventos. Agora eu vou deixar o Márcio te responder. Ô, Vitor, tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí pela pergunta. Falando sobre crescimento, de fato, como a gente comentou aí no call de B2W, a gente vê muita oportunidade, sim, de crescimento. A gente vem focando muito em ser cada vez mais relevante no dia a dia dos clientes, né? Tanto é que você pode observar no resultado de B2W um crescimento em quantidade de itens vendidos, quase dobrando aí, então bem acima do crescimento do GMV, o que mostra que a gente está focando em vender cada vez mais sortimento, né? Atender cada vez mais jornadas de compras aí dos nossos clientes, para se tornando cada vez mais relevante. Mas a gente entende sim que tem uma série de oportunidades para crescer. E aí esse crescimento, obviamente, ele vai vir de fazer de forma mais acelerada coisas que a gente já vem fazendo, como aumentar muito o sortimento. Essa, sem dúvida, é uma iniciativa contínua. A gente enxerga muita oportunidade na cauda longa de aumentar mais o sortimento, trazendo mais sellers para a plataforma, né, deixando cada vez esse processo mais fluido. Outro ponto é também entregar cada vez mais rápido. A gente vem evoluindo muito aí na plataforma logística multimodal, também como a gente comentou, que aí a gente não está falando só de entrega e saindo dos centros de distribuição, engloba muito mais que isso, né? Os centros de distribuição que a gente vem ampliando para outras regiões também, para estar mais próximo do cliente, como todos os hubs que a gente tem, e com muita utilização do O2O aí também, entregando aí boa parte das nossas entregas já em 3 horas. Isso também tem ficado cada vez mais relevante no nosso negócio, seja com a capilaridade de lojas americanas, que está presente em todos os estados, seja com a capilaridade de lojas dos sellers também. Então, cada vez mais aderindo a esse processo de O2O para a gente estar muito mais próximo do cliente, entregando aí em horas, em vez de entregar em dias. Então, esses acho que são dois pilares aí do crescimento. E, para melhorar a experiência também, a utilização intensiva de tecnologia e melhor utilização aí dos dados, das informações que a gente tem dos clientes, né? Hoje, os clientes que fazem um primeiro pedido numa janela de 90 dias aí na Americanas, por exemplo, eles voltam muitas vezes, depois desse primeiro pedido,
quando eles voltam, eles estão dando muitas informações para a gente. Então, tem muita oportunidade de melhoria de conversão também, utilizando cada vez melhor Data Analytics aí, com esse conhecimento todo que a gente tem dessa base de clientes. Tá? Quanto mais eles estão utilizando o nosso app das marcas, mais eles visitam e mais eles deixam informação. E um outro pilar extremamente relevante aí no crescimento, que ajuda a aumentar a frequência e, no final das contas, o spending total, que traz muito crescimento de venda, é a AMI, né? Que ela traz muita recorrência para o nosso cliente. Um cliente que compra com AMI, ele tem um spending muito maior do que um cliente que não compra com AMI. E o cliente que compra com AMI, paga com AMI, e ele usa o nosso aplicativo das nossas marcas, ele é ainda mais recorrente e tem um spending ainda maior. Então, esse é um outro importante pilar aí também do crescimento. Tem uma série de frentes, mas acho que assim, as mais relevantes que eu podia mencionar aqui para você são essas. Legal, Márcio. E desculpe insistir nesse ponto. Então, me parece que o crescimento viria mais de experiência do cliente, enfim, nível de serviço, do que propriamente dito abrir muita mão de margem, eventualmente até queimar um pouco de caixa para sustentar um crescimento mais acelerado. Estou certo nessa afirmação? Um crescimento mais acelerado, ele vai vir combinado com uma geração de caixa. Esse é o compromisso do nosso plano que a gente assumiu. Mesmo a gente enxergando agora uma oportunidade de aumentar o crescimento, ele vai vir um crescimento aliado a uma geração de caixa. Isso continua sendo muito importante, uma premissa muito importante do nosso negócio. Show de bola. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, de JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, obrigado a todos. Obrigado pela minha pergunta. Boa tarde. Eu queria pegar um pouquinho de vocês, dado que vocês são provavelmente o varejista mais disperso no Brasil em termos de localização geográfica. Eu queria pegar um pouquinho como é que vocês estão vendo o processo de normalização de tráfego pelo país. Então, se tem alguma região que se sobressai sobre a outra hoje, até entender como isso conversa dentro da estratégia O2O da companhia, para entender onde vocês estão vendo mais demanda ou menos demanda. Olhando um pouco para a estratégia de Fulfillment Center do lado da B2W e da Let's, né, principalmente, eu queria entender como é que vocês pensam em compor isso com a plataforma de Bricks da companhia. Por último, talvez, acho que seria mais para a Ana essa pergunta, vocês deram um número de TPV bastante robusto para o último mês. Eu queria entender como é que está sendo a estratégia de captação de cliente aqui, né? Então, de um lado, eu queria entender o que é TPV, vamos chamar aqui de orgânico, ou seja, sem nenhum tipo de cashback, e o que é um TPV incentivado aqui, né? E também entender como é que está sendo o ganho de tração nos serviços que vocês lançaram ao longo dos últimos meses, principalmente essa parte de pagamento de boleto e cartões pré-pagos. Obrigado. Oi, Joseph. Obrigado aí pela tua participação. A gente tem lojas no país inteiro, né? São mais de 740 cidades tem pelo menos uma loja física nossa, e a gente atende o país inteiro através da plataforma digital. A gente tem, de fato, realidades bem diferentes atualmente, relacionadas à pandemia. A gente não tem visto um padrão muito definido. O que a gente tem visto é uma crescente demanda pela venda à distância, né, pelas iniciativas O2O, que seguem evoluindo, que seguem ganhando tração. A gente criou novas formas de interação com o cliente, e isso tem sido super bem recebido pela população e tem contribuído aí com o nosso crescimento. Então, a gente hoje, de fato, enxerga situações diferentes, mas sem um padrão muito bem definido, né? E o que a gente acredita é que tem oportunidade e queremos atender a população
manteremos o sortimento de item básico para atender a população com o que ela precisa, de forma rápida e eficiente. Falando aí do fulfillment, a gente tem capturado cada vez mais sinergias entre as plataformas, né, física e digital, com o mesmo objetivo de atender o cliente cada vez mais rápido, de atender o cliente cada vez, enfim, da forma que ele quer. Né? A gente tem trabalhado para reduzir lead time, né? Então a gente vem trabalhando também na automação dos CDs, né, para reduzir o tempo que o produto fica no CD e entregar, fazer com que ele saia mais rápido do CD e chegue na loja ou na casa do cliente. A gente tem feito uso intensivo aí da capilaridade de lojas físicas, também como hubs urbanos ali para entregar mais rápido para o cliente. Temos feito isso não só com as nossas lojas, mas também com loja de seller. A gente vem oferecendo as iniciativas O2O não só a partir das nossas lojas, mas também a partir das lojas de seller. Então, de fato, a Malha Logística evoluiu muito desde a criação da Let's e segue evoluindo. Tem muita oportunidade ainda para capturar. Com relação à AMI, a gente... com relação à AMI, a Ana quer responder a sua pergunta. Eu só não sei... Oi, Joseph. Tudo bem? Eu só não sei... Tudo bem. Eu acho que a pergunta é longa aqui, então eu vou começar pelo ponto aqui, alguns pontos que você colocou. O TPV da AMI, ele, nos últimos 30 dias, ele atingiu aí um patamar que nos deixou aí muito, muito orgulhosos todos. Esse TPV ele vem crescendo de uma forma assim, impressionante, do mesmo jeito que a conversão da nossa base de clientes também cresce. Então, hoje aí a gente tem aí 12 milhões e meio de downloads. A nossa base é muito próxima disso. E quando a gente olha o nosso TPV on us e off us, eu acho que a gente tem aqui um crescimento grande também no off us. A gente ainda não, estrategicamente, não dá para abrir esse número, mas também estamos aí em 2 dígitos. E sobre as features, como boleto, outras, elas vêm ganhando tração também, ao mesmo tempo que nós estamos construindo e montando e plugando features e novos parceiros nessa plataforma. Então, é um momento assim, de muito crescimento em tudo. A AMI é muito nova, o objetivo da AMI é gerar valor para o nosso cliente, é promover uma experiência única, tanto para os clientes hoje que estão na nossa base, esses mais de 40 milhões de clientes, como os clientes que estão fora dessa base e que estão vindo pelo off-us. E o que é muito importante também para o universo americano. Eu não sei se eu cobri tudo. Perfeito. Eu entendo que alguns pontos estratégicos. Eu queria só saber se vocês conseguem abrir o que é TPV de recorrência e TPV de novos clientes, e se você puder abrir o que seria a parte incentivada por cashback aqui. Olha, o cashback, ele é uma das ferramentas, né? Eu acho que é uma das ferramentas que a AMI tem. Mas hoje eu não consigo te abrir na precisão, mas temos parcerias hoje e aceitação que aceitam a AMI e não tem cashback nenhum, e outras parcerias que existe algum cashback. Então, não consigo abrir isso para você, mas sim, tem dos dois. O importante é que a frequência, eu acho que é um outro ponto aí, ela mais do que dobrou nesse período. Eu acho que disso estou falando de um ano para cá. Isso é muito relevante. Perfeito, muito obrigado. Obrigada a você. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel de Selle, de Santander. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Coisa rápida aqui. Se o Fabiano quiser dar alguns detalhes aí, mais no sentido de como estão pensando o mix de produtos nas lojas, principalmente agora para Black Friday ou até para o ano que vem, tá? Então, a ideia é ir diminuindo produtos essenciais ou não. Eu sei que aumentou bastante a frequência, então talvez aí tenha um motivo de não diminuir. E como está indo, acho que já a recuperação de shopping, vocês comentam um pouco no release ali, mas se tiver como falar um pouco de como foi outubro, seria bom. Acho que é isso. Gabriel, obrigado pela tua participação. Com relação a sortimento de item básico, né, assim, foi uma decisão que a gente tomou para suportar aí a população, né, atender uma demanda, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, né. A gente aumentou ainda mais a variedade desses itens disponíveis no universo Americanas. O O2O também proporciona a entrega rápida desses itens, né? A gente vai acompanhar a demanda por esses itens, faz parte do nosso DNA, com muito dado, com muita análise, acompanhando de perto aí a performance dessas categorias, e vamos manter enquanto a gente entender que há demanda e que faz sentido manter na loja. Não tem um prazo definido para fazer, enfim, phase out ou algo do tipo. O cliente é que vai definir, né? A demanda é que vai definir a variedade e o tamanho dessas categorias. Com relação ao Black Friday, que é o seu outro ponto, assim, que você comentou, a gente entende que é super importante, né, preservar a saúde de todos, né, saúde em primeiro lugar. A gente está tomando diversas medidas aí para evitar aglomeração. A gente começou hoje a antecipar algumas promoções de Black Friday, né? A gente vai ter aí de hoje até o Black Friday centenas de itens com preço garantido, tá? O grande objetivo é antecipar o evento, fazer um evento mais longo, tá? E atender a demanda que tem sido gigantesca dos nossos clientes nesse evento, né? A gente vai usar intensamente as iniciativas O2O, que, por sinal, enfim, a gente já falou algumas vezes, mas passaram de R$1 bilhão aí nesse trimestre. A gente vai fazer diversas iniciativas aí, né, como gestão de fila, loja aberta 24 horas, ponto de retirada de item fora da loja, venda à distância, né. A gente aprendeu muito com a Páscoa no início do ano, e vamos executar. Aí a gente está muito confiante para fazer um evento fantástico, né, no físico e no digital. No digital, fazer mais uma vez aí a maior Black Friday da internet brasileira. Então, enfim, a gente continua super animado com os próximos meses e especialmente com esse evento. Tá certo, perfeito, Fabiano, obrigado. Você, Gabriel. A nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Por favor, Robert, pode prosseguir. Robert, por favor, prossiga. Desculpa. Muito obrigado. Fabian, com relação ao O2O, existe um papel para o negócio de varejo físico melhorar os níveis de serviço 3P? Existem outros pontos também que podem aumentar essa diferenciação que você poderia ajudar a desenvolver? E como o universo está priorizando isso, por favor? Oi, Bob. Obrigado pela sua pergunta. Assim, o O2O é uma parte super importante da nossa estratégia para aumentar a frequência dos clientes, fazer com que os clientes tenham mais de um ponto de contato com o universo Americanas, né, poder, enfim, comprar na plataforma digital, retirar na plataforma física, ou o contrário também, comprar na plataforma física e receber em casa, no trabalho, onde estiver. O nível de serviço é super importante, né? Então a gente vem aprimorando cada vez mais a experiência do cliente, não só na forma com que ele navega no app para chegar no produto que pode ser retirado em 1 hora ou entregue em 2 horas, mas também a experiência, uma vez que ele vá na loja retirar o item que ele comprou, né? A gente vem aprimorando cada vez mais essa experiência e vem expandindo as fronteiras aí do O2O
para as lojas de seller, né? Então, oferecendo Peg na loja hoje, oferecendo Ship from Store também para os sellers plugados no Marketplace. Isso contribui para elevar cada vez mais o nível de serviço aí do 3P também, e atender o nosso cliente cada vez mais rápido, né? Esse, no fundo, é o grande objetivo, e aumentar a frequência com que o cliente visita tanto os nossos sites quanto as nossas lojas. Então, acho que assim, o O2O é, de fato, né, um pilar aí da nossa estratégia. Tem sido super importante, será ainda mais nos próximos anos. Claro. Não, obrigado. E pode falar um pouco sobre o roadmap de features digitais de AME e como você está aproveitando sua base de dados e Data Analytics para optimizar promoções e acelerar o crescimento da AME, por favor. Claro, Bob. Sim, a AME tem um roadmap super extenso, né? A AME está no estágio ainda inicial, né? Ela tem 2 anos, né? Tem apresentado números fantásticos, sem dúvida nenhuma. A gente abriu aí o TPV pela primeira vez, né, dos últimos 30 dias, uma marca impressionante aí de 1,1 bilhão de reais. Como a Ana comentou, vem cada vez mais aumentando a frequência de uso, né? O cliente vem aumentando cada vez mais a frequência de uso do app, acessando diversos serviços que a gente oferece. A gente já tem mais de 55 features e tem lançado uma a cada 2 semanas ou menos, de fato a ideia é crescer ainda mais o portfólio de serviços financeiros e não financeiros. Falando um pouco do serviço financeiro, a gente lançou o Marketplace de crédito recentemente, com empréstimos pessoais, né, de vários tamanhos, né, com vários parceiros. A AME é um business asset light, né, então tem feito parcerias importantes para aumentar o seu portfólio de serviços, e assim tem feito também com serviços financeiros. Começamos com empréstimo pessoal, lançamos agora ainda em beta, slow launch, mas estamos lançando o cartão de crédito AME, que a gente entende que vai ter uma grande adesão e atende uma demanda aí do nosso cliente para consumir ainda mais e estar mais próximo do nosso negócio. Então, assim, a AME é de fato algo que a gente acredita muito, que está no início ainda do desenvolvimento do roadmap, tem muita coisa para fazer, e a gente está super entusiasmado, né? Traz não só mais spending e mais frequência para os clientes do Universo Americanas, como também traz novos clientes para o Universo Americanas, né? Então, ele atua tanto no On-Us quanto no Off-Us, né? Usando os 45 milhões de clientes, ou permitindo com que os 45 milhões de clientes do Universo Americanas sejam mais frequentes e aumentem o spending, e também trazemos novos clientes para o Universo Americanas. Então, a gente hoje já é aceito em 2,8 milhões de estabelecimentos, e a tendência é que esse número cresça muito mais para frente. E, Fabian, vocês são super sofisticados. Podem dar alguns exemplos como estão aproveitando sua base de dados e Data Analytics para optimizar esse investment e acelerar o crescimento da AME? Diria que Data Analytics faz parte do nosso DNA, né? A gente vem evoluindo muito, a gente vem investindo cada vez mais em Data Analytics. AME, sem dúvida, é uma ferramenta importante. O grande objetivo é melhorar a experiência do cliente, atender, oferecer o que ele precisa, né? E a gente vem também fazendo investimentos em inteligência artificial para tratar esses dados, né? O grande objetivo é de fato transformar o dado no que a gente chama de actionable data, né? Então, a gente vem investindo também nessa frente de dados. Criamos um data lake há alguns anos, que vem sendo aprimorado e vem, enfim, evoluindo cada vez mais com esse uso de dados. E a AME aumenta os horizontes, né, entendendo, nos ajudando a entender cada vez melhor o comportamento do cliente, e com isso proporcionar uma melhora da experiência. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Por favor, Daniela, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira eu acho que chama bastante atenção a questão do aumento do número de clientes com mais de um ponto de contato no universo, né, versus o tri passado, chegando em 10 milhões. Eu queria entender um pouco se vocês viram se foi alguma iniciativa específica, de repente o próprio lançamento do cartão de crédito da AMI, ou se teve alguma iniciativa que vocês acham que foi mais fundamental e como isso está evoluindo ao longo do tempo. Até por conta, né, do potencial que vocês têm versus os 45 milhões de base de clientes na Americanas. E minha segunda pergunta é relacionada à Americana Mais. Queria entender um pouquinho como que foi o nível de adesão, como que vocês estão vendo o potencial de crescimento, se vai ter algum tipo de iniciativa focada aí com a Black Friday para ver se potencializa esse braço do grupo. Então, queria entender mais esses dois pontos. Obrigada. Obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Sem dúvida, a gente vem crescendo bastante o número de clientes, né, ativos, né, ou seja, com no mínimo uma compra nos últimos 12 meses. Usando esse conceito, a gente apresentou os números aí da base de clientes de setembro, né, e, de fato, chegamos a 10 milhões de clientes com mais de um ponto de contato com o universo Americanas. Diria que o O2O tem sido importante para isso. A própria AMI também tem contribuído, né? O cliente compra no site, ganha o cashback, usa na loja e passa a conhecer todos os serviços. Eu diria que o cartão de crédito ele pode contribuir para aumentar ainda mais esse número, mas assim, ele está no early stage, acabou de lançar, mas de fato ele pode vir a contribuir muito para o crescimento desse número. E eu diria que as iniciativas tudo que a gente tem feito aí nos últimos 2 anos tem esse objetivo de aumentar os clientes com mais de um ponto de contato, que é uma das oportunidades. Eu diria que a gente tem a oportunidade de crescer a base como um todo e também de fazer com que os clientes que compram no físico comprarem cada vez mais no online e os clientes que compram no online comprarem cada vez mais no físico. Então, o grande objetivo é atender os clientes. Falando de Americanas Mais, né, a gente lançou, reformulou aí o plano de assinatura e hoje ele é um plano de loyalty do universo Americanas, né? Então, a gente, de fato, oferece benefícios para os clientes no mundo físico, no mundo online, oferece o frete grátis, oferece opções de entretenimento, né, incluídos aí na assinatura. A gente fez o lançamento do novo formato do plano recentemente, a adesão tem sido fantástica e a gente acredita que vai ser ainda maior com a proximidade dos eventos. E temos uma série de surpresas e novidades preparadas no Americanas Mais, pensando não só no Black Friday, mas em todos os eventos da companhia. A gente está super feliz aí com esse novo formato e entende que ele vai trazer muitos frutos e ainda mais recorrência, ou seja, aumento de frequência para os nossos clientes. Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Daniela. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fabien para as considerações finais. Por favor, Sr. Fabien, pode prosseguir. Obrigado por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Aproveito a oportunidade para convidar todos a conferirem as ofertas antecipadas de Red Friday a partir de hoje, nas mais de 1.700 lojas de todo o Brasil, sites, apps, diferentes opções de entrega, como a entrega em casa e o Pegue na Loja hoje. Para uma compra mais segura, a gente vai reforçar ainda mais as medidas de segurança em saúde já adotadas para que todos fiquem protegidos, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Por fim, a nossa equipe de RI está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas adicionais. Obrigado a todos e boa tarde. A teleconferência da Americanas está encerrada. Agradecemos a todos pela participação, uma ótima tarde e podem se desconectar agora.